Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a presença do Senhor que está aqui neste lugar, nessa noite, possa encher mesmo os nossos corações de mais amor, de mais unção, de mais poder, de mais renovo, de mais do caráter de Deus em nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo de número 10 ao versículo de número 13. É muita responsabilidade a gente poder falar da palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente fala da gente mesmo, né? E eu quero que não somente o Espírito Santo fale conosco. E quando eu tenho que pregar, eu fico, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Eu fico perguntando para o Senhor. E eu preciso ter aquele toque especial de Deus para que eu possa pegar aquela palavra e entender que aquele é o recado que o Senhor quer tocar os nossos corações. E o Senhor, essa semana, enquanto eu levo para o meu trabalho porções da palavra de Deus, eu costumo pegar revistas de escola dominical e guardar em casa. Eu tenho caixa cheia assim, e eu fico lendo, como eu não posso levar a Bíblia, né? E aí eu levo as porções. Aí eu vou lendo assim no tempo, nos intervalos que eu tenho, e essa palavra me saltou os olhos durante essa semana. Enquanto eu lia, eu falei, Jesus, é isso que eu vou falar, Senhor, é isso que vem do teu coração e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você não precisa me responder, ok? Você responda no seu coração mesmo, você medite sobre isso. Você crê que Deus pode mudar circunstâncias? De verdade, de fato? Você já imaginou que esse processo pode ser doloroso? Pensou nisso? Pode ser um pouco tenso, né? Quando a gente está passando, quando Deus está mudando as circunstâncias da nossa vida. Você crê que Deus pode permitir ou levá-lo ao limite das suas forças? Deus pode levá-lo a lugares onde você não quer ir, a situações pelas quais você não deseja passar? Você já imaginou isso? Para a gente ser transformado, né? A borboleta, para se tornar uma borboleta, ela passa por todo um processo de transformação, né? E é um processo doloroso, e você não pode tirar ela antes do tempo. Se tirar, ela vai ficar deficiente, ela não vai conseguir voar. Então, você já pensou nisso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito e sobre atitudes de um jovem judeu, que por volta do ano 609 a.C., esse jovem, um jovem íntegro, ele foi levado para a Babilônia, no 3º ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando Babilônia vem e toma a cidade de Jerusalém e leva cativo muitos jovens da corte, que está ali no capítulo de número 1 do livro de Daniel, jovens letrados, instruídos, deveriam ser bonitos também, porque ele exigiu essa qualidade também desses jovens. E eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Daniel, de algumas atitudes que Daniel tinha constantemente diante do Senhor. Não foram atitudes que ele tomou quando ele teve que passar por esse processo, pelo qual nós vamos falar, mas era uma prática de vida que ele já tinha, que ele fazia diariamente ao seu Deus, que ele buscava ao seu Deus. E essas atitudes levou Deus, diante dos seus desígnios, mudar a história e um decreto de morte que havia sido decretada pelo rei, assinada pelo rei, assim, meio que forçado, né? O rei aceitou esse decreto e assinou, que durante o período de 30 dias, está no capítulo 6, que nós não vamos ler inteiro, que ninguém pudesse adorar outro Deus a não ser o próprio rei, os deuses ali da Babilônia, né? Isso é motivado pela inveja de alguns que não gostavam de Daniel. Então você pensa que você pode passar por esse processo também, né, no dia a dia, no seu trabalho, na igreja muitas vezes. Não se assuste, viu? Na igreja também isso pode acontecer. Nós somos humanos e às vezes essas falhas de caráter ainda há na nossa vida. Então Daniel, havia um decreto, havia sido assinado uma escritura e um decreto de morte, porque ser jogado na cova dos leões, né? Imaginou você, né? Um leão lá te esperando, né? Deus, nem imaginar, já desmaio, né? Antes do leão chegar. Então nós vamos ler no capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo de número 13, onde a palavra diz o seguinte:
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes o interdito de que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. E eu percebo aqui, são 3 lições que nós precisamos aprender, e hoje, durante todo o processo de liturgia, eu observei isso. O cântico que cantamos, né, Graças Dou, tem a ver com parte daquilo que nós vamos falar aqui. E eu quero falar sobre 3 lições que nós precisamos aprender com Daniel. Isso deve ser prática diária na nossa vida e que nós devemos praticar no dia a dia. E a primeira delas é a questão da oração. A palavra fala que Daniel, quando soube, imagino que ele não estava na hora que foi feita essa escritura, ele não estava presente, né? Porque geralmente aqueles que querem nos acusar e querem falar algo contra nós, eles vão tentar fazer essas coisas às escuras, escondidos, eles nunca chegam na nossa frente e conversam conosco, mas eles fazem de uma maneira escusa. E ele, quando soube, a palavra fala, ele soube, versículo 10, que a escritura estava assinada. Daniel entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos. Daniel permaneceu da mesma maneira. Daniel não mudou a sua atitude diante daquele decreto de morte que havia sido assinado pelo rei, induzido pelos esses súditos. Daniel permaneceu com a mesma postura, ele permaneceu no amor de Deus, e essa palavra essa semana tocou muito meu coração, permanecer no amor de Deus, de 1 João 4, 7 e 21, e eu perguntei para o Senhor, diante de algumas situações que eu estava vivendo durante a semana, alguns desafios que nós vivemos, e de atitude minhas e atitude de pessoas, que às vezes você fica meio indignada, e eu falei: Senhor, o que fazer? Eu lembro sempre que eu sou de Jesus. Falar: Senhor, eu sou de Jesus. E para agravar a minha situação, eu sou pastora ainda, né? Né? Que aí as pessoas sabem que eu sou pastora e piora, né? Eu não posso pecar, né? Facilmente, né? Aí eu falei: não que eu não peque, eu peco, meus irmãos. Eu falei: Jesus, né? O que fazer? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: permanecei no meu amor. Eu falei: ai, Jesus, de que forma nós permanecemos no amor, Cris? É difícil, né? Permanecer no amor de Deus. E a gente observa aqui que Daniel, ele permaneceu da mesma forma, no amor de Deus. Ele tinha o amor de Deus, ele tinha a certeza desse amor de Deus. E ele continuou amando ao Senhor, ele não mudou a sua atitude. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão da humildade. Daniel, ele se humilha diante de Deus. A palavra fala que ele, quando ele soube dessa notícia, desse decreto, ele se colocava de joelhos, ele se colocou de joelho, coisa que ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Era um costume judaico dos judeus orarem 3 vezes ao dia. Eu sei que muitos deles oravam por orar. Como aquele fariseu ali nos dias de Jesus, né? Se levantou e nem se ajoelhou, se colocou em pé: Senhor, obrigado porque eu não sou como este, né? Gentil. E começou, sabe, se exaltar diante do Senhor. Mas era um costume deles fazerem isso. E Daniel, ele tinha isso como prática diária. E a gente observa no capítulo 1, quando ele fala assim que ele não quer se contaminar com as comidas daquele reino. E a fidelidade a Deus dele é tão tamanha, irmãos, que ele falou assim: eu não quero me contaminar. Então, me dê só legumes. E fez um teste com o chefe ali, daqueles que cuidavam dele, que iam cuidar deles durante aquele período, que eles estariam ali de treinamento, ali no reinado, ali de Nabucodonosor. E ele falou: olha, nós não vamos nos contaminar. Ele, juntamente com seus amigos.
Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E ele sabia todos os dias se humilhar diante do Senhor. E essa prática nós devemos praticar na nossa vida quanto cristão, não só no culto nos domingos, mas precisa ser uma atitude diária. No dia que nós nos esquecermos disso, no dia que nós abrirmos mão disso, nós já perdemos a batalha. Nós precisamos realmente nos curvar diante do Senhor. E Tiago 4,10 fala assim, olha, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, ele fala, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno, no tempo preciso. Veja que Deus, Ele não livrou Daniel imediatamente. Daniel continuou na mesma postura de humildade diante do Senhor, e a palavra fala que aquele que se humilha, Deus exalta, mas Deus não o livrou imediatamente. Deus amava a Daniel, e Daniel também amava o Senhor. Daniel era um homem fiel, um homem íntegro, um homem que estava com a sua vida ali prostrada realmente diante do Senhor, uma conduta de integridade. Ele, pelo texto que nós lemos ali no versículo 3, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Era essa a posição desse servo de Deus, de Daniel. E Daniel não muda a despeito daquele que foi dado, aquela escritura assinada do decreto que havia sido em relação à vida dele, porque ele sabia que era em relação a ele. Ele não muda a sua postura diante do Senhor. Independente da circunstância, ele não mudou a sua posição, mas ele continuou se humilhando diante do Senhor. Ele continuou buscando ao Senhor. E as circunstâncias, irmãos, da nossa vida, elas não podem roubar o nosso conhecimento do Senhor. O nosso amor por Senhor, essa atitude nossa de cristão, de nos colocarmos de joelhos. E quando eu falo nos colocar de joelhos, eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Não é simplesmente você se colocar de joelhos. É muito mais que se colocar de joelhos. É o teu coração rasgado diante do Senhor. Quebrantado mesmo diante do Senhor. O nosso coração se prostrar mesmo diante do Pai. Abrir o coração para o Senhor. Porque nos colocar de joelho é fácil a gente se colocar de joelhos. Agora, abrir o coração para o Senhor, para que o Senhor trate o nosso caráter, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que a gente permita ou reconheça diante dEle quem nós somos nada sem o Senhor. E quem Ele é muito mais difícil. E muitas vezes, nós preferimos caminhar por outros caminhos de desculpas em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso coração, muitas vezes soberbo diante do Senhor. Estar de joelhos, literalmente, abrir o coração, como fizeram os ninivitas ali em Jonas, quando Jonas vai e prega para eles aquela palavra, que fala, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. E a palavra fala que eles abrem o coração, se vestem de panos de saco, eles se humilham e Deus muda aquela história. O Deus que muda a circunstância. O Deus de Daniel é o nosso Deus, que pode mudar a circunstância da nossa vida, mas nós não podemos oscilar, cada dia pensar de uma maneira, cada dia ser de uma maneira diferente. Mas nós temos que tomar essa postura diante do Senhor, de estarmos de joelhos, com o nosso coração aberto para o Senhor, sendo sincero diante do Senhor, colocando para Ele, confessando, pedindo perdão para Ele diariamente pelos nossos pecados, nos humilhando diante dEle, permitindo com que Ele trate a nossa vida, permitindo com que Ele trate o nosso caráter, que é um processo difícil, e isso demanda muita graça de Deus sobre nós. E esse pedido, Senhor, dá-me mais graça, usa da tua misericórdia para comigo, me ajuda a me humilhar diante de ti. Essa deve ser a nossa postura, e essa era a postura de Daniel, sempre foi assim, e ele permaneceu assim nesse momento. E, em segundo lugar, Daniel, ele permanece orando, como das outras vezes. Ele orava, ele não mudou a postura porque alguém havia dito que ele ia ser jogado na cova dos leões, ou por medo de alguém pegar que ele estivesse orando. As janelas voltadas para Jerusalém, é que quando eles olhavam, eles entendiam que Jerusalém, e o próprio Salomão, quando ele constrói o templo, ele fala assim, olha, quando o teu povo estiver em algum lugar distante, e eles voltarem os olhos para Jerusalém, eles vão saber que tu estás aqui, e vai olhar para o templo, saber que tu estás aqui. Porque o templo, na antiga aliança, era o lugar onde Deus habitava. Nós sabemos que hoje em Cristo, nós somos esse templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. E como o pastor disse antes, mas nem sempre o Cristo está ativo na nossa vida. Essa ação do Espírito Santo, ela está plenamente ativa em nós.
A presença de Deus, ela está em todo lugar, mas nem sempre ela está ativa. Porque nem sempre nós nos colocamos na postura que o Senhor quer que nós nos coloquemos. Em humildade diante do Senhor. Muitas vezes, eu já fiz isso. E eu confesso para vocês, por causa da minha arrogância de achar que eu sou alguma coisa, eu não quis orar, porque eu estava entristecida com o Senhor. Coitado de mim, né? Coitado de mim. Quem sou eu? Mas muitas vezes eu fiz isso. Confesso para vocês que eu fiz isso. E depois eu tive que pedir misericórdia, me voltar para Ele novamente. Porque por um segundo eu achei que eu pudesse viver sem Ele. Mas eu descobri que eu não posso viver sem Ele. Então, ó Senhor, já que eu não consigo, então eu volto. Estou aqui, né? Me ajuda, me dá graça para que eu possa vencer. E Daniel não parou de orar, não falou assim, olha Senhor, o negócio é o seguinte, eu não vou orar mais. O que é isso? Eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou temente a Ti. Quem pecou não fui eu, foram os meus pais. Foi o povo lá de Jerusalém que pecou, o Senhor me trouxe para cá. Me tirou do meio da minha família para um lugar diferente, para uma terra distante. Ele poderia ter argumentado com Deus essas questões, mas Daniel, a palavra fala que ele permanece orando, ele sobe para o seu quarto, ele se coloca de joelhos e ele orava como das outras vezes, como ele sempre fazia. E é isso que nós precisamos na vida da igreja. E eu tenho observado que nos últimos dias o que mais se fala aqui nessa igreja é oração, porque talvez nós precisamos orar mais. E quanto mais orarmos, nós vamos precisar orar mais, buscar mais ao Senhor. Jesus Cristo, ele orou na tentação, durante 40 dias ele jejuou e orou. Ali no Getsemane, antes dele ir para a cruz, em alguns outros momentos ele saía para lugares solitários, levava os seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele orava, ele se retirava sozinho para orar, porque ele como Deus, ele deixou esse exemplo para nós. Mateus 26, 36 a 46, vai falar sobre ele ali no Getsemane, quando ele se colocava de joelhos e ele orava ao Pai. Ele precisava enfrentar a cruz, ele ia para o Calvário. E, irmãos, Deus às vezes vai permitir com que você vá para o Calvário. Então, antes que ele te leve de uma maneira assim meio forçada, que a gente vá antes, né? A gente já corra para os pés da cruz e fala, Senhor, eu estou aqui já. Abra logo o coração para que o Senhor possa mover as circunstâncias da sua vida, para que o processo seja menos doloroso, para que a graça de Deus se manifeste de uma maneira mais plena sobre nós. E Cristo ia enfrentar a cruz, e ele orou para que a vontade do Pai fosse estabelecida na vida dele. Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, se não for possível, faça-se a tua vontade. E nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Não vivo mais eu, o apóstolo Paulo fala, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso coração. Porque você não vive mais para você, irmão. Você já viu algum morto levantar a mão? Se você estiver no velório e alguém levantar a mão, o defunto levantar a mão, você vai sair correndo. Eu correria. Com certeza eu correria. Entendeu? Eu me lembro uma vez, um tio que faleceu há muito tempo atrás, e alguém esqueceu algo dentro da casa, o caixão já não estava mais lá. Mas pediram para eu entrar na casa. Eu fui, né? Mas imagina quanta oração eu fiz, com medo de chegar ali e o meu tio está ali de volta, né? Por medo. Então, irmão, você nunca viu nenhum defunto levantar a mão. Então nós já estamos mortos por nossos pecados. Nós já morremos para a velha natureza. Então se nós já estamos mortos por nossos pecados, nós vivemos para quem? Para Deus. Então nós precisamos orar também para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Nós não fazemos mais a nossa vontade, não é mais o querer da vontade da Valdete. Às vezes ela quer fazer. Muitas vezes ela quer fazer a vontade dela. Mas nós precisamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude e nos capacite a fazermos a vontade dEle, porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Tem momentos que não dá como para você sair correndo e fugindo de situações. Daniel não tinha para onde ir. O único caminho dele aqui era realmente a cova dos leões. Em alguns momentos na sua vida, o único caminho seu vai ser a cova dos leões. Mas existe um Deus que pode mudar as circunstâncias da sua vida. Existe um Deus que pode mudar as circunstâncias da vida da igreja, da nossa vida em particular. Esse Deus é o mesmo Deus, Ele permanece sendo o mesmo, mas nós precisamos ter um caráter íntegro diante do Senhor, sermos os mesmos também, permanecermos no amor de Deus, permanecermos buscando ao Senhor, permanecermos orando ao Senhor, independente da circunstância, permanecermos confiando mais nele.
enfrentando a dor, olhando para Ele, confiando nele, pedindo a Ele a graça dele, permanecemos fiéis ao Senhor, não acharmos que podemos fazer alguma coisa sem Ele. Nós precisamos orar para que Deus mude a circunstância da nossa vida. Nós precisamos pedir a Ele, como o apóstolo Paulo. Eu gosto dessa passagem de Paulo, Filipenses 4, 11 a 13, e que nós só nos lembramos do posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas o Paulo, antes de ir para ali, ele diz assim, olha, eu aprendi, eu tive que passar por um aprendizado a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Aí sim ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes, ele passou por um aprendizado. E nós precisamos passar por isso também. Estes homens escreveram a história da igreja, escreveram a palavra. Daniel estava escrevendo uma história de vida que serve de exemplo para mim e para você. Literalmente, alguém não vai lançar você dentro de uma cova dos leões, não sei, né? A não ser que você vá para a África. É um lugar onde tenha leões, seja missionário, né? De repente Deus está te chamando, né, irmão? Para ir, né? Eu tinha muito medo de responder ao chamado de Deus. Aí eu falava, não queria de jeito nenhum. Eu falava assim, não, Senhor, esse negócio de ser missionário aí não é comigo, não. Porque eu tinha medo de me mandarem para o Amazonas, gente. Lá eu tinha medo dos índios. Eu tinha muito medo. Mas aí até que o Senhor, aos 15 anos, Deus falou comigo. E demorou alguns anos, né? Que eu continuo com 15, né? Para poder o Senhor, eu me decidi, né? No tempo oportuno, eu me decidi e falei, ó, Senhor, já que eu tenho que ir, então vamos logo. Então me ajuda, me ensina, eu quero aprender de Ti. Irmãos, a gente precisa aprender a viver o contentamento na adversidade. Continuar orando na adversidade. Continuar aprendendo. E para a gente aprender e a gente conseguir fazer isso, é só através da oração. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, antes, alguns capítulos antes, ali no capítulo 3, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eles foram ousados, e para eles serem ousados é porque eles eram homens de oração. O primeiro cântico que os irmãos cantaram aqui sobre a presença de Deus. É o único lugar, irmãos, que você não acha que você é alguma coisa na presença de Deus. Quando nós estamos realmente curvados diante dele. Porque fora dessa presença, se essa presença não estiver ativa na minha vida, eu vou pensar que eu sou algo melhor do que o outro. É o único lugar ali onde o orgulho não nos corrompe. Onde o dinheiro, onde o poder, onde o nosso conhecimento, onde a nossa técnica, onde a nossa vontade, ela não prevalece. É o único lugar, é na presença de Deus. E eles só conseguiram chegar diante do rei e dizer assim para o rei, olhe rei, você fique sabendo de uma coisa. Se o nosso Deus, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, rei, fica tu sabendo que nós não vamos nos curvar diante de ti e nem diante dos teus deuses. Você só consegue fazer isso, sabe quando? Quando primeiro nós nos prostrarmos diante do Senhor. Não com arrogância. Com arrogância a gente não consegue nada, porque a palavra fala que Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes ele concede de sua graça. É através de uma vida marcada pela oração. De uma vida prostrada diante do Senhor. Somente com o nosso coração curvado diante de Deus é que nós vamos conseguir vencer as adversidades da vida. Conseguir enfrentar os leões. São tão somente quando nós reconhecermos quem Deus é. Ele é tudo. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, ele é tudo em nós. Ele deve ser tudo na minha vida. Ele deve ser o seu tudo. Em terceiro e último lugar, Daniel dava graças a Deus. Como é difícil dar graça, né? Graças dou, né? Gostoso aqui, né? Aqui é tão gostoso, eu gosto de vir à igreja. Né? Eu gosto mesmo, realmente, né? E de adorar o Senhor junto em comunidade. É muito bom. É muito bom. Mas e no dia a dia? Como é que a gente faz para dar graça? Será que a gente tem se colocado mesmo diante do Senhor e dado graças em tudo, no meio das adversidades? Daniel sabia que ele ia ser jogado na cova dos leões. Mas a palavra fala que ele se prostrou, ele se colocou de joelhos diante do Pai, diante do Senhor. Ele orava e ele dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Ele não mudou o seu posicionamento por causa daquele decreto de morte que havia sido assinado para ele. Graças. E a palavra de Deus, irmãos, fala em 1 Tessalonicenses 5,18, que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Dar graças porque a gente está sofrendo?
Dar graças porque é a vontade de Deus que a gente dê graças. Isso é agradável ao Senhor. Efésios 5:20 fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quando nós conseguimos ter esse coração grato ao Senhor, parece que as coisas se tornam mais fáceis de caminhar. As circunstâncias, por mais difíceis que elas estejam, é mais tranquilo. No momento de gratidão, irmãos, Deus está curando feridas marcadas pelo tempo. Deus está sarando, Deus está restaurando o nosso coração. Deus está nos dando graça para a gente vencer com alegria aquela adversidade, aquela circunstância, aquele momento. Quando nós damos graças ao Senhor em todo o tempo, com o nosso coração, fala, Senhor, eu te agradeço, não porque eu estou sofrendo, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor está comigo, eu não estou sozinha, eu não estou só, eu não vou passar só por esse sofrimento, por essa situação. E Deus vai trabalhando nas circunstâncias, e Deus vai mudando as circunstâncias da nossa vida. Daniel permaneceu íntegro ao seu Deus, porque ele aprendera a dar graças a Deus com o coração. Ele aprendeu a ter um coração grato ao Senhor, ele adorou ao Senhor não por aquilo que Deus fazia por ele, mas ele aprendeu a dar graça por aquilo que Deus era. Deus é Deus, Deus é o Senhor. Deus era, é e sempre será. Ele é o mesmo. Nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor. Por tudo que Ele é o nosso Deus, Ele é o amado da nossa vida, Ele é o amado das nossas almas. Tem um cântico que ele traz a seguinte letra: porque Tu és, hoje eu posso Te adorar. Porque Tu és, em Tua mesa tenho lugar. Por quê? Porque Ele é incomparável. Esse é o nosso Deus, irmãos. E nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor. Mesmo quando você olha para as circunstâncias da tua vida, você não tem a razão humana para dar graças. Nós precisamos aprender a dar graça. Porque enquanto nós damos graça, o Senhor muda os decretos de morte, que muitas vezes são lançados contra a nossa vida. Deus remove as circunstâncias, Deus fecha a boca de leões. Ele vai fechando portas que muitas vezes não são abertas por Ele, mas que são covas pelas quais nós vamos passar e nós vamos morrer e vamos perecer ali. Ele vai abrindo portas que precisam ser abertas quando nós aprendemos a dar graças ao Senhor. E isso aconteceu com Daniel. A palavra fala, continuando o texto, ela fala que o rei, ele tentou. O rei não queria mandar Daniel para a cova dos leões, ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. Mas a palavra de Deus fala que Daniel, ele não podia mudar, o decreto do rei não podia mudar, já estava assinado. Não tinha jeito mais, humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas Deus é o nosso Deus, né? Um Deus poderoso, né? Um Deus que muda a circunstância. E a palavra fala que Daniel foi lançado naquela cova. E o rei não dormiu à noite, o rei ficou perturbado a noite inteira. E no outro dia cedo, o rei chega ali e fala, Daniel, Daniel. E o Daniel responde ao rei, porque Deus havia fechado a boca dos leões. Mas quando Daniel é tirado dali, aqueles homens que haviam se levantado contra Daniel são lançados ali dentro com toda a sua família. A palavra fala que eles mal chegaram ali dentro e já estavam sendo devorados pelos leões. Deus pode mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus pode permitir que você passe por desertos. Deus pode te levar a situações tensas para que você possa aprender a confiar mais na fidelidade dEle. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Não é a lá Valdete, é a vontade de Deus. É a maneira como Ele quer. Os caminhos são dele. Os caminhos dele são muito mais altos e mais elevados do que os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor é caminho sublime. É caminho maravilhoso. E a gente precisa aprender nesse tempo a buscar mais o Senhor, permanecer nos humilhando diante do Senhor. E se nós não temos esse aprendizado na nossa vida, precisamos aprender e a desenvolver isso na nossa vida, diariamente, na nossa prática de oração. Nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor, independente da circunstância, aprender o contentamento, permanecer orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor mude as circunstâncias da nossa vida, porque o Senhor pode mudar as circunstâncias da tua vida. Talvez essa situação para você ela não tenha mais jeito, mas o Senhor pode. Mas as nossas atitudes, o nosso coração, ele precisa agradar ao Senhor. Nós precisamos orar, irmãos, não como um ritual, porque nós temos que orar. Não.
Mas nós precisamos aprender a orar, ter o comportamento correto diante do Senhor através da oração, para que nós tenhamos a postura certa diante das adversidades, para que nós tenhamos a postura certa quando tudo diz não para nós, quando as circunstâncias diz não, ou quando mesmo o Senhor diz não, espere um pouco mais. Aprender a adoração perfeita ao Senhor no dia da adversidade, no dia das dificuldades. E através de uma vida de humildade diante do Senhor, de uma vida de oração, buscando ao Senhor, e uma vida com o coração cheio de ações de graça, dando sempre graças ao Pai, adorando realmente ao Senhor, aquele Deus que é digno de receber a glória, ao Cordeiro Santo de Deus, que venceu a morte e que pode mudar a minha história e que pode mudar a tua história. Aquele Deus que, conforme o próprio Daniel disse no capítulo de número 1 e no capítulo 2, ali onde ele discerne aquele sonho do rei, ele diz assim, olha, Deus revela o profundo escondido e com ele mora a luz. Ele muda o tempo e as estações pelo seu próprio poder, é Ele quem muda a circunstância. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele quer abençoar o seu coração nessa noite. Ele quer abençoar o meu coração. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos transformar. Ele quer mudar a nossa vida dia a dia. Quando Deus, irmãos, trabalha no nosso coração e quando Ele permite com que essas circunstâncias, às vezes difíceis, nós venhamos enfrentá-las, não é porque Ele não te ama. Não, é que Ele quer te levar um pouquinho mais para perto dEle. Às vezes nós nos distanciamos do Senhor. E os desertos pelos quais nós atravessamos são os melhores para que a gente se aproxime mais do Senhor, para que a gente aprenda a ser para o Senhor aquilo que Ele quer que nós sejamos. Esse é o melhor momento, você está tendo a melhor oportunidade da sua vida. Se você está passando por dificuldades, é a sua chance, aproveita, porque ali você vai realmente experimentar o sobrenatural de Deus, se nós aprendermos realmente a vivermos para Deus como Ele quer que vivamos. Amém, queridos? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus, nós te damos graça nessa noite pela sua palavra. Deus, tudo aquilo que eu falei de mim mesmo, eu quero que o teu Espírito Santo tire do coração de cada um desses irmãos aqui essa noite. Pai, mas aquilo que a tua palavra falou, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra muda as circunstâncias. Senhor, a tua palavra é a verdade, nós cremos na tua palavra, aquilo que a tua palavra falou. Eu quero que o teu Espírito Santo trabalhe no coração desses irmãos, Pai. Que o Senhor traga ao coração deles, Pai, uma palavra direta, uma palavra rema, aquela palavra que vem mudar o coração. Aquela palavra que vai dar o sustento a eles nessa caminhada. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos aprender como Daniel aprendeu a caminhar contigo, Senhor. Deus, aprendemos a nos humilhar diante de Ti, a Te buscarmos mais, dá-nos mais graça, nós precisamos de mais graça. Nos ensina, Senhor, a Te darmos graça, independente das circunstâncias, termos um coração grato, a Te adorarmos, ó Deus, não só com palavras bonitas diante de Ti, mas com o nosso coração curvado diante de Ti. Nos ensina a nos humilharmos diante do Teu altar, diante da Tua presença aos Teus pés. Deus, é isso que nós como igreja precisamos. É isso que essa igreja que é tua, Deus, que o Senhor a amou e que o Senhor a ama e que o Senhor tem um projeto para ela, Deus. Ela precisa se curvar diante de Ti, ela é tua e Tu sabes como trabalhar no nosso coração, Tu sabes como agir na nossa vida, Senhor. Tu nos conheces, Tu nos fizeste para a manifestação da Tua glória e nós queremos viver para a manifestação da Tua glória e do Teu poder. Nós queremos como igreja viver para Ti. Nós queremos, ó Deus, atrair o Teu coração, Senhor, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa vida, Deus. Mas nos ensina, porque nós não sabemos orar como convém, a Tua palavra diz isso. Mas nós precisamos de Ti, Espírito Santo, para que Tu nos ajude, para que Tu nos quebrante, para que Tu nos transforme, para que Tu nos restaure, para que Tu restaure o nosso caráter que precisa ser transformado, para que nós venhamos a ter um caráter como o de Jesus Cristo, sermos a cada dia mais parecido com Ele. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, Deus, como igreja, Pai. Como igreja presbiteriana independente aqui em São José dos Pinhais. Deus, como servos e servas que somos do Senhor. Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, nos lugares onde é tão difícil, Pai, realmente agradar o Teu coração, em meio a adversidades, quando é tão difícil, Pai, humanamente falando, agradar o Teu coração. Nós pedimos mais graça nessa noite para o Senhor, para que o Senhor visite o nosso coração, para que o Senhor visite o coração de irmãos aqui essa noite, Deus, que estão passando por dificuldades e que vão enfrentar desertos em suas vidas. Deus, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, prevalecer diante das adversidades,
te amando, Deus, como nunca eles te amaram. Ensina-os, ó Deus, o caminho que eles devem andar. Por isso, Deus, nós te amamos, Pai, nós te adoramos, porque Tu és incomparável. Tu és o Deus que muda a circunstância da nossa vida. Tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó, e Tu és o nosso Deus. E nós te amamos, e nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.